Sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. E hoje nós vamos falar sobre o artigo cujo título é Ventrículo esquerdo hipoplásico, definição, morfologia e classificação dos fenótipos cardíacos. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação ela faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro de Coração da Criança. Este artigo ele foi publicado no Jornal Mundial de Cirurgia Cardíaca Congênita Pediátrica, lá em 2022, recentemente, e tem como autor principal Jeffrey Jacobs, que é da Universidade de Flórida, nos Estados Unidos. Introdução. Bom, esse artigo, só abrindo parênteses, ele é complementar a um outro que já foi apresentado anteriormente aqui nos nossos primeiros clubes, que falava sobre a definição, morfologia, mais nos aspectos anatômicos. E nesse artigo, o autor ele complementa, selecionando quais fenótipos, quais espectros da hipoplasia do coração esquerdo que vão ser possíveis de um reparo, né, de uma correção biventricular. Então, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, ela é formada por um grande espectro de malformações. Dentre eles, algumas elas são passíveis de correção biventricular, enquanto outras apenas uma paliação univentricular. E este artigo, ele descreve os tipos de fenótipos que podem ser adequados para um reparo biventricular, trazendo sua definição e detalhes morfológicos, classificando em 4 malformações cardíacas congênitas. Então, aqui são todas relacionadas, né, ao espectro da hipoplasia do ventrículo esquerdo, associada com alguma característica, que seria, então, a primeira, relacionada ao complexo cardíaco esquerdo hipoplásico, a segunda, relacionada à estenose aórtica crítica, a terceira, uma atresia aórtica com uma comunicação interventricular, e a quarta, que é o defeito do septo atrioventricular com grave desbalanço ventricular. Aí, nesse caso, nós teremos o ventrículo direito dominante. Bom, então vamos ao primeiro espectro, que é o complexo cardíaco esquerdo hipoplásico. Esse termo, ele corresponde à síndrome do coração esquerdo hipoplásico, mas tem uma estenose valvar intrínseca ou uma atresia. E esse tipo é uma das fases mais leves deste espectro. As grandes artérias aqui, então, elas estão normalmente alinhadas, sem uma junção atrioventricular em comum, ou seja, elas estão em seu aspecto habitual, com tronco pulmonar à frente, né? E a aorta a posterior, e cada uma dessas artérias, ela está em seu ventrículo correspondente, né? Do esquerdo a aorta, o direito o tronco pulmonar. E aqui a gente tem também um subdesenvolvimento do coração esquerdo, né? Com essa hipoplasia do ventrículo esquerdo e uma hipoplasia da válvula aórtica aqui, ou também pode estar associada a hipoplasia da válvula mitral. E aqui a gente tem a hipoplasia do ramo ascendente da aorta e do arco aórtico. Esse tipo de morfologia, esse tipo de espectro, ele pode ser passível de uma correção biventricular, que foi descrita por Cherenkov em 1998. E normalmente esse reparo ele vai envolver o alargamento do arco aórtico hipoplástico, né, que aqui a gente consegue observar que ele era é, ele era hipoplástico, né, menor, e aqui a gente consegue fazer o seu alargamento da aorta ascendente com um PET, e a gente fecha o shunt. Então, por exemplo, aqui teria um POP ou uma CIA, a gente fecha esse shunt, e a única coisa é que, dependendo do paciente, aquele que não tem uma função biventricular boa, uma função borderline, aí acaba tendo deixado essa penetração de 2 a 3 milímetros no local. Essa imagem foi trazida no artigo, né, que relata esse primeiro efeito. Agora, esse segundo é referente à estenose aórtica crítica. E nesse aqui, só abrindo um parênteses, essa imagem eu adaptei, né, do primeiro espectro, só para a gente conseguir visualizar melhor, já que o artigo não trouxe uma imagem característica desse fenótipo. Então, aqui nós vamos ter 2 alterações. Nós teremos o estreitamento ou estenose da válvula aórtica, então sem hipoplasia, mas vai estar relacionada aqui apenas à válvula, e o desenvolvimento incompleto, né, ou um subdesenvolvimento do ventrículo esquerdo. E em 2012, Rick e seus colaboradores da Congenital Heart Surgeon Society, eles forneceram a seguinte definição para esse efeito. A estenose aórtica neonatal crítica é definida como uma moderada a grave obstrução hemodinâmica à ejeção ventricular esquerda,
ou a circulação sistêmica dependente de canal, ou seja, como a gente tem essa estenose, vai estar impedindo a circulação do sangue para a via sistêmica, prejudicando, né, a ejeção ventricular. O terceiro espectro, o terceiro fenótipo é a atresia aórtica associada a uma complicação interventricular. E este fenótipo ele inclui duas malformações definidas pelo Código Internacional Cardíaco Congênito de 2021, que refere à atresia valvar aórtica, né, como sendo uma ausência de orifício da válvula aórtica, e uma comunicação interventricular, no qual nós temos um orifício ou uma via entre as câmaras ventriculares. E a atresia aórtica, ela é bastante comum na síndrome do coração esquerdo hipoplásica, fazendo parte do seu espectro. No entanto, nós temos um pequeno conjunto de pacientes com atresia da válvula aórtica, que eles até têm um ventrículo esquerdo bem desenvolvido, assim como a sua válvula mitral, e aí, associado, a gente tem uma comunicação interventricular, que ela pode ser restritiva ou não restritiva. Aqui, o artigo traz essa imagem, né, que caracteriza que nós temos, então, a atresia valvar aórtica, a gente não tem esse orifício da válvula aórtica, nós temos um defeito no septo entre os ventrículos, né, uma comunicação interventricular, uma via entre as câmaras, direita e esquerda dos ventrículos, e uma parcela, assim, eles fazem parte do espectro da hipoplasia do coração esquerdo, mas o ventrículo esquerdo ele é um pouco melhor desenvolvido do que nos outros casos. Então, acaba dando a possibilidade de uma passiva correção biventricular. O artigo, ele traz dois tipos de procedimentos que podem ser realizados nesse caso, que seria o de Damo-Kane-Tempel, estagiado combinado, com um procedimento de Rastelli, ou o procedimento de em etapas ou combinado. Aí, nesses pacientes, a comunicação interventricular, né, ela pode ser fechada inicialmente, ou pode ser deixada para fechar numa outra operação posterior, num reparo subsequente. Aqui só eu trouxe duas imagens, essas imagens elas não estão presentes no artigo, tá? Mas eu trouxe para ilustrar o que são esses procedimentos que o artigo cita. Só lembrando que assim, essa imagem ela está explicando o procedimento, né, a operação em si, e ela não equivale exatamente à anatomia descrita nesse fenótipo, tá? É só para a gente conseguir visualizar melhor essa cirurgia. Então, no procedimento de Downs-Key Tempel, a gente vai ter uma criação de uma anatomose da aorta para a artéria pulmonar, né, acima das válvulas, sem reconstrução do arco, porque quando a gente tem a reconstrução do arco, aí ela vai se encaixar mais ao procedimento de Norris. E associado ao procedimento de Downs-Key Tempel, nós temos, posteriormente, o procedimento de Rastelli, que é a criação de um túnel, né, do ventrículo direito para as artérias pulmonares por meio de um homo-enxerto. Aqui, o próximo procedimento, né, que ele refere no artigo também, eu peguei de fora essas imagens, não traz no artigo, mas eu deixei para uma forma para a gente entender melhor como ficaria esse procedimento. Então, no procedimento de Asui, ele é dividido em etapas, né, ou pode ser realizado combinados, e o que nós temos aqui? Nós temos a inserção de um conjunto, né, a inserção de um conduto do ventrículo direito para a artéria pulmonar, nós temos a reconstrução do arco aórtico e um túnel intraventricular que é colocado entre o ventrículo esquerdo para a anel aorta, né? Então, é fechado essa comunicação interventricular. E é como se fosse uma reconstrução tipo Rastelli com Norte, mas é só como se fosse. Ele tem tantas características principais, a gente não vai ter a criação de chances, de bleiras, é mais esse procedimento de Yasui mesmo, tá bom? O quarto fenótipo que o artigo traz é sobre o defeito do septo atrioventricular com grave desbalanço ventricular. E nesse caso, nós teremos o ventrículo direito dominante. Essa malformação cardíaca congênita é uma variante do septo atrioventricular, do defeito do septo atrioventricular. Quer dizer, é semelhante àqueles que nós vemos nas trissomias do 21, nesses casos, só que o que diferencia nesse é que o ventrículo direito ele vai ser significativamente maior do que o ventrículo esquerdo, né, que caracterizando esse espectro. Em um estudo de coorte liderado por David Overman, ele demonstrou que há um grande esforço para definir o seguinte: o reparo ventricular de diagnóstico cardíaco. Alguns desses pacientes, então, eles vão ser adequados no reparo biventricular, enquanto outros, eles vão ser apenas passíveis de uma avaliação univentricular. Então, esse espectro
ele tem que ser bem estudado, assim, né, porque ele pode tanto intravir quanto para univentricular, tem que ser analisado caso a caso. O artigo me trouxe essa imagem, né, um espécime anatômico do arquivo da Universidade de Flórida, e a gente tem um coração que foi seccionado no seu eixo curto, na visualização de ápice para base, no qual nós vamos ver a massa ventricular. Aqui nós temos, né, um defeito do septo atrioventricular com uma junção atrioventricular comum. A válvula atrioventricular, ela é predominantemente voltada para o ventrículo direito, gerando, né, e produzindo uma dominância ventricular direita. Já o ventrículo esquerdo, podemos observar aqui que ele é hipoplásico, nós temos bastante trabeculações excessivas, né? Nós temos um estreitamento dos músculos papilares adjacentes, e aqui, referente às estrelas, aqui em preto, nós temos as porções superior e inferior do músculo do septo ventricular, tá? E aqui, mostrando com a flecha vermelha, vai mostrar apenas a cavidade, né? O ventrículo esquerdo hipoplástico, né? De seu volume reduzido. Bom, como conclusão, este artigo, na verdade, ele foi mais descritivo, né? Ele escreveu essas 4 malformações que ele seleciona como passíveis de malformação, de correção biventricular. Então, através da aplicação das definições aqui descritas e das outras anteriormente publicadas, podemos classificar a hipoplasia do ventrículo esquerdo em vários espectros, né? Em vários tipos de malformação. E somente com uma aplicação uniforme dessas definições, que as iniciativas multi-institucionais, elas conseguirão definir melhor se o paciente irá para correção univentricular ou para uma correção biventricular. Ou seja, cada tipo do espectro da hipoplasia do coração esquerdo vai possuir suas próprias características que vão diferir entre si. E a gente precisa conhecer detalhadamente cada uma dessas suas características, particularizar cada paciente, cada anatomia, cada cardiopatia, e para assim conseguirmos direcionar para qual tipo de abordagem esse paciente irá, se vai para uni ou biventricular. Bom, essas foram as referências utilizadas, né? O artigo em referência. Aqui nós temos a bibliografia das imagens que eu utilizei. E queria agradecer e agora passar a palavra para o Dr. Moacir. Bem, bom dia novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e coordenador científico da Cardioped Brasil. Neste momento, fazendo comentários sobre os aspectos metodológicos da apresentação agora realizada. É um artigo bastante recente, fazendo parte daquele grupo de estudos sobre hipoplasia do coração esquerdo, que foi a proposta do grupo para atualização nesse aspecto, né? E ele é um estudo qualitativo, né? Não há cálculos matemáticos, proporções, cálculos de risco, eventos, etc. Então, é um estudo qualitativo. Ele é de campo, porque não houve intervenções, só uma pesquisa sobre o assunto, né? Ele é transversal, ele é parado no tempo, não houve acompanhamento de pacientes e as conclusões aí tiradas valem para o momento atual. Se eventualmente surgirem novas técnicas, novos procedimentos, novas avaliações, isso aí vai mudar. Então, ele vale para este momento, o ano 2022. E é nitidamente um artigo de revisão do estado atual da arte. Bem, eu diria que ele tem apenas pontos positivos, né? Porque ele segue o que foi proposto do ponto de vista de estudos qualitativos, né? E diria que não há pontos negativos a comentar. Bom, como não há nada especificamente do ponto de vista estatístico, matemático, etc., e como já tem sido repetitivo, digamos assim, vários trabalhos, dos últimos trabalhos foram qualitativos, eu trouxe uma pequena revisão para a gente diferenciar estudos qualitativos de estudos quantitativos.
Então, começando com estudos quantitativos. Qual é a natureza dos dados nos estudos quantitativos? Então, os estudos quantitativos, eles coletam, obviamente, dados numéricos e objetivos, né? Sempre lembrando que nem todo número é um aparente número, não é um número verdadeiro. Nós já falamos sobre isso. Então, número de telefone, número do CPF, qualquer escala de score, esses não são números verdadeiros, né? Então, os estudos quantitativos geralmente abordam números verdadeiros, dados objetivos. E como é que são abordados essas variáveis? Por meio de questionários, medições, testes, observações estruturadas, etc., né? E nesses dados vão ser aplicadas técnicas estatísticas para identificar padrões, correlações e tentar avaliar se existe ou não alguma relação de causa e efeito. Então, vejo que esse estudo apresentado aqui não tem nenhuma dessas características, que seria quantitativo. Qual é o objetivo dos estudos quantitativos? Eles sempre buscam mensurar, quantificar fenômenos, e o objetivo é testar hipóteses. Lembra? Tem aquela hipótese H0, que diz que não há diferença entre os grupos, a hipótese alternativa, que é a hipótese H1, que procura demonstrar que há diferença entre os grupos, né? Então, você vai identificar associações, correlações, etc., né? Esses estudos, eles focam sempre na obtenção de resultados numéricos, como eu disse. E esses resultados numéricos vão ser estatisticamente analisados e podem ser avaliados do ponto de vista da estatística gráfica, né, por meio de tabelas, gráficos de barra, colunas, curvas atuariais, etc. Como é que é feita a amostra dos estudos quantitativos? Os estudos quantitativos, geralmente, preste atenção a esse fato, geralmente eles requerem amostras grandes e representativas para garantir a validade estatística dos resultados. Então, tem que ter um poder de 80%, pelo menos, para ser uma avaliação confiável, né? E para ter um poder desse tamanho, né, 80%, geralmente você precisa de quantidades grandes, amostras grandes. E é sempre importante calcular o tamanho da amostra, né? Se você não calcula o tamanho amostral, você eventualmente pode estar estudando uma amostra abaixo do ideal e, com isso, o poder da amostra vai ser muito baixo, né? Como é que seleciona essa amostra? A amostra vai ser selecionada sempre de forma aleatória, randomizada, né? Ou, eventualmente, você estratifica por subgrupos, né? Mas geralmente é de forma aleatória ou randomizada. Quais são os instrumentos que eu uso para coletar os dados? Questionários com perguntas de múltipla escolha, escalas de Likert, né? Com aquelas variações de classificação de dor ou de sintomas, etc., né? Ou instrumentos padronizados, né? Testes laboratoriais específicos, testes diagnósticos, etc. Por fim, como é que se analisam os dados quantitativos? Os dados quantitativos são analisados, obviamente, com técnicas estatísticas, né? E média, desvio padrão, o teste T de estudo, análise de variância, regressão logística, correlações, curvas atuariais, né? Essas análises fornecem uma base objetiva. Sempre você vai buscar um dado objetivo para tirar conclusões e fazer generalizações. E com relação aos estudos qualitativos, preste atenção agora nas diferenças. Natureza dos dados. Então, os estudos qualitativos, eles vão coletar dados descritivos e não dados numéricos, né? Como é que a gente coleta esses dados? Por meio de entrevistas, observando os participantes, analisando documentos, diários, né? Como foi feito aqui, um levantamento documental, né? O que tinha publicado, quais são as avaliações anatômicas feitas, né?
E os dados são coletados em formato de texto ou imagem. Você vai capturar experiências, percepções, e quando são participantes humanos, né, as percepções, os significados que eles consideram naquela condição. Qual é o objetivo dos estudos qualitativos? Eles vão buscar explorar e compreender a complexidade e a diversidade dos fenômenos, né? Geralmente buscando originar teorias, compreender perspectivas, examinar contextos específicos, né? Você vai capturar, interpretar os significados, ao invés de fazer generalizações populacionais. Aquelas conclusões valem para aquele fenômeno que está sendo observado. Em geral, não se vai buscar aplicações nas populações com os estudos qualitativos. Como é que se coleta a amostra dos estudos qualitativos? Geralmente são amostras intencionais, né? Você quer estudar um determinado assunto, vai focar, não vai ser aleatório, randomizado, vai focar de forma intencional ou teórica naquele tópico que você quer estudar. Os participantes são selecionados com base em critérios específicos para aquele estudo, né? E a ênfase está na obtenção de informações detalhadas sobre aquela amostra, em vez de buscar cálculos estatísticos. Então, estudos qualitativos praticamente nunca vão ter representações estatísticas daquele assunto. Que instrumentos a gente usa para coletar os dados dos estudos qualitativos? São várias técnicas, né? Entrevistas, observações específicas dos participantes, analisar documentos, rever diários, né? Porque essas técnicas vão permitir uma exploração mais aprofundada dos contextos e das perspectivas dos pacientes. Bom, sendo qualitativo, como que é feita a análise dos dados qualitativos? A análise de dados qualitativos vai se basear na identificação de padrões, de categorias dos dados coletados, né? Você vai analisar por tema, analisar os discursos, o modo de fala, como o paciente interpreta aquela situação. Geralmente, a amostra dos estudos qualitativos ela é bem pequena, né? Porque você não, já que não precisa estudo estatístico, cálculo de tamanho amostral, nada disso, os estudos geralmente são com amostras bem pequenas. Bom, então, qual é o mais importante? É melhor que o estudo seja quantitativo ou que ele seja qualitativo? Considero que é importante ressaltar que tanto o quantitativo como o qualitativo, eles têm os seus méritos, né? E são usados em diferentes contextos, como a gente viu hoje, um estudo qualitativo, mas que trouxe muita informação sobre a classificação fenotípica da hipoplasia do coração esquerdo, né? Então, a escolha entre um ou outro vai depender da natureza da pergunta da pesquisa. Eu sempre reforço esse aspecto quando me procuram para realizar ou discutir algum estudo científico. Qual é a pergunta? Se você não tem a pergunta adequadamente feita, você não vai ter uma resposta adequada, obviamente, né? E muito interessante também é que muitas vezes é relevante fazer uma combinação de ambos os métodos, né? São os chamados estudos mistos. Eles podem fornecer uma compreensão mais abrangente dos fenômenos estudados. Então, pode haver aspectos qualitativos e, associadamente, aspectos quantitativos do estudo. Bom, este é um resumo geral do que se refere a estudos qualitativos e quantitativos. Eu agradeço pela participação e fico à disposição para os comentários.